Começando aqui, a parte 2, eu vou falar sobre os gráficos e vou finalizar a aula aqui porque já está grande pra caramba. Tô falando muita coisa e deve ficar cansativo para vocês assistir os vídeos muito longos. Eu juro que eu tô tentando diminuir, mas vamos embora. Então, eu vou falar dos gráficos aqui e finalizar a nossa aula. Então, vou começar primeiro no gráfico da aceleração. Então, movimento retilíneo uniformemente variado. Foca nessa palavra, uniformemente. Se é uniformemente variado, significa que a aceleração ela é constante. Porque se a aceleração não for constante, o movimento vai ser só variado. Uniformemente variado frisa que a aceleração ela é constante. Então, se a aceleração é constante, é o seguinte. O tempo passa, então 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10, e a aceleração continua sempre com o mesmo valor. Então, num gráfico, a aceleração por tempo, a aceleração ela é constante. Se a aceleração for maior do que zero, ela vai estar acima do eixo horizontal. Então, está aqui, ó. Aceleração positiva, esse é azul. Se a aceleração negativa, está embaixo do eixo, essa amarela aqui. Se a aceleração for nula, ela está do zero. Ela está em cima do eixo horizontal. E se a aceleração é nula, significa que o corpo está ou parado ou em movimento uniforme, que é o assunto que eu falei para vocês em aulas passadas. Então, a aceleração é só isso, nada mais. Agora a função da posição. A função da posição é o seguinte, gente. S igual a S0 mais V0t mais 1 mês de AT2 sobre AT2 elevado a 2. Aqui, faltou escrever tempo. É V0 vezes tempo. Eu vou corrigir isso e eu vou mandar corrigido para vocês essa apresentação lá no Drive. Aqui, finge que existe um T ali. Desculpa aí, eu esqueci. Isso aqui é uma função de segundo grau. Função de segundo grau, por quê? Porque a variável aqui é o tempo e existe um tempo quadrado aqui, um T elevado ao quadrado. Então, função de segundo grau, ela é sempre uma parábola. Vai ser uma parábola com concavidade para cima ou concavidade para baixo. O que vai definir essa concavidade da parábola? O que define a concavidade da parábola, vocês vão ver em matemática, é a constante que está multiplicando o termo ao quadrado. A constante que está multiplicando o termo ao quadrado aqui é a aceleração. Então, como a gente sabe que a aceleração é constante, né, porque é um movimento uniformemente variado, se a aceleração for maior do que zero, concavidade para cima. Se a aceleração for menor que zero, concavidade para baixo. Tranquilo? Seguindo. E a velocidade. A velocidade eu vou falar um pouquinho mais. Que é o seguinte, velocidade é uma função de tempo também, só que é uma função de primeiro grau, porque o tempo está só elevado a 1. Então, a função de primeiro grau é sempre uma reta. Então, o que vai definir se a reta sobe ou se a reta desce? O termo que está multiplicando a variável t. O termo que está multiplicando a variável t, a aceleração. Então, a aceleração maior que zero, a curva está crescendo. A aceleração menor que zero, a curva está decrescendo. Agora, o que eu posso falar mais aqui é o seguinte. Eu separei um slide para isso, que eu vou observar um pouquinho mais aqui. Tem um gráfico, velocidade por tempo. Aqui no caso, a aceleração está menor do que zero. Eu escrevi maior que zero ali, eu vou corrigir isso também, porque eu estou ficando louco. O que está acontecendo aqui? Eu vou observar uns instantes. Eu vou observar daqui, ó, de 0 até 5 segundos. O que está acontecendo com a minha velocidade? O módulo dela está diminuindo. Então significa que o quê? Que o corpo está ficando cada vez mais devagar. Até que, quando chega em 5, a velocidade é zero. Então, no instante t igual a 5, o corpo está parado. Velocidade igual a zero. Parado. De 0 até 5, o módulo da velocidade diminui. Então, eu estou desacelerando. Se eu estou desacelerando, eu estou num movimento que eu chamo de movimento retardado. Eu estou ficando cada vez mais devagar. Estou retardando o meu movimento. Beleza? Em 5 eu paro. E de 5 em diante, o módulo da velocidade começa a aumentar. Se o módulo da velocidade começa a aumentar, significa que eu estou acelerando. Eu estou num movimento dito acelerado. Que significa que minha velocidade está cada vez maior. Ok? Aí é o seguinte. Uma outra coisa que eu vou falar aqui é no instante t igual a 5. O que está acontecendo no instante t igual a 5? Além da velocidade estar nula e o corpo está em repouso, né, porque está parado, a partir desse instante a velocidade inverte o seu sinal.
Ela passa de um valor positivo para um valor negativo. O que significa isso fisicamente falando? Significa que eu tenho um corpo que está indo para um lado, a velocidade vai diminuindo, o corpo vai parar e depois a velocidade vai crescer para o outro lado. Então, no instante t igual a 5, o corpo ele inverte o seu sentido. Ele está indo para um lado, ele para e ele volta. E começa a ir para o outro lado. Então, nesse momento aí, nesse instante 5, eu vou ter uma inversão do movimento. É basicamente eu pegar o anel, jogar para cima, na altura máxima dele, a velocidade zero e depois ele volta. Então é basicamente isso. Eu posso pensar dessa maneira. Isso pode ser um exemplo. Jogar o anel para cima, ele zero, ele começou a diminuir, chegou em 5 segundos, ele parou e depois ele voltou. Então é isso que está acontecendo nesse instante. Eu tenho uma inversão do movimento. Show? Uma outra coisa que eu posso falar também do gráfico de velocidade, e isso vale também para o gráfico da velocidade no movimento uniforme, é o seguinte: se eu pegar a área da figura geométrica que eu tenho aqui, que no caso é um triângulo retângulo, essa área aqui ela vai me dar o valor da distância percorrida pelo corpo nesse intervalo de 5 a 10 segundos. Então, se eu conseguir calcular essa área aqui, eu consigo calcular a distância que o corpo percorre. Não preciso usar as expressões da velocidade, do Torricelli, nem nada. Eu posso pegar essa informação direto do gráfico. Ah, mas eu não lembrei disso. Posso pegar mais contas? Pode. Vai dar um pouco mais de trabalho, você vai demorar um pouquinho mais, mas você chega na resposta também. Isso aqui é só uma outra ferramenta para você chegar nessa informação. Então, você vai só ganhar tempo se você lembrar disso. Agora, lembrando o seguinte, falando aqui que é gráfico, tá, beleza? Aqui eu vou calcular a distância nesse pedaço. Eu só tenho que ficar atento ao seguinte. Aqui em cima, se eu pegar essa área daqui de 0 a 5 segundos, vai ser a mesma área que eu tenho aqui embaixo, porque o gráfico eu construí para isso. Mas aqui eu tenho uma distância percorrida positiva, aqui eu tenho uma distância percorrida negativa. Então daqui de 0 até 5, eu estou percorrendo para um lado, e de 5 até 10 eu estou percorrendo para o outro. Então vocês têm que ficar atentos a essa informação quando vocês usarem essa ferramenta de calcular a área do gráfico. Então, vocês têm que ficar atentos ao sinal da velocidade para vocês verem para que lado o corpo está percorrendo. Senão, vocês podem calcular a área certinho, mas no lugar de você colocar que o corpo está indo para um lado, você colocou para o outro porque você não ficou atento ao sinal da velocidade. Eu estou falando aqui, nesse parágrafo de baixo, que eu estou calculando o módulo da velocidade. Eu não estou calculando o sinal da velocidade, estou calculando o módulo dela. Então, o sinal dela vai depender da situação que vocês estão trabalhando, que vocês estão estudando. Então, essa área aqui ela vai me dar só o módulo. Aí o sinal vocês vão ter que ficar de olho na questão. Vai depender de como é a questão, qual é a informação da questão, qual é a situação. Cada situação é uma situação. Cada caso é um caso. Show? E é isso, galera. A aula termina aqui. Eu falei coisa pra caramba. Eu espero que vocês tenham conseguido entender. E até então, a gente já falou muita coisa para vocês, mas a gente não exercitou isso. Então, a próxima aula vai ser só exercício disso. Então, quem vai dar a próxima aula para vocês vai ser o Eduardo. Ele vai resolver um exercício disso aí. Vai ter exercício de velocidade, vai ter exercício de movimento uniforme, vai ter movimento variado, vai ter queda livre, vai ter tudo, mano. Vai ter bagaça toda, beleza? É isso aí, galera. Beijo. Espero que vocês estejam indo bem nessa quarentena e não estejam surtando como muita gente está surtando, tipo eu. Beleza, gente? Então, beijão. Falou aí.